Dores constantes no rosto, na cabeça, no pescoço, desgaste nos dentes. Quais são as causas e os sintomas? No Papo Saúde de hoje nós vamos falar sobre bruxismo. O nosso entrevistado é o professor aqui da Unifavest, o cirurgião dentista e mestrando em próteses dentárias, Roberto Burger. Ele vai explicar um pouco mais sobre esta desordem funcional que pode estar te afetando e talvez você nem saiba. Confira! Roberto, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Rafael. Muitas pessoas nos questionam, foi um dos pedidos mais feitos para nós aqui no Papo Saúde, sobre o bruxismo. O que é o bruxismo, afinal de contas? O bruxismo, Rafael, é um hábito parafuncional de a pessoa ranger os dentes. O que seria um hábito parafuncional? Um hábito parafuncional é quando o paciente ele faz um toque ou um apertamento ou um próprio ranger dos dentes de uma maneira como não deveria ser feita. Como que é o toque ideal dos dentes? E eu acho que seria uma das coisas mais importantes se falar sobre o bruxismo. O toque dos dentes eles devem acontecer quando o paciente está fazendo a mastigação. Por exemplo, agora em que a gente está tendo essa conversa, você não deveria estar tocando os dentes. Porque o paciente ele está numa posição de repouso, então os dentes eles não estão tocando. Se, por exemplo, agora a gente está conversando e você está apertando ou rangendo os dentes, você está fazendo um hábito parafuncional, que também é conhecido como bruxismo, o paciente bruxoma, o paciente que faz esse apertamento e que faz essa atrição dos dentes. Então, idealmente, o paciente ele deve tocar os dentes somente na alimentação. Então, durante todos os outros momentos, os dentes estão em repouso, eles não estão tocando. Então, se o paciente faz qualquer outro tipo de toque, além disso, ele tem um hábito parafuncional. E o bruxismo é um deles. E como que é feito o diagnóstico do bruxismo? O diagnóstico do bruxismo, normalmente, ele é feito através dos seus sinais e sintomas. Então, o que o paciente normalmente ele vai apresentar? Faces de desgastes nos dentes. Então, você vai avaliar o paciente clinicamente, vai perceber que ele teve desgastes nos dentes, que normalmente as pontas dos caninos estão sem pontas e que os dentes eles estão com uma redução de tamanho, principalmente na sua bateria anterior, mas que pode acometer todos os dentes. E além disso também, o paciente ele pode relatar dores de cabeça. Então, normalmente o bruxismo ele tem um diagnóstico pelo dentista, mas também multiprofissional, então outros profissionais de outras especialidades e de outras áreas como da medicina também podem diagnosticar, também da fisioterapia podem diagnosticar, onde a gente vai conseguir perceber então esse desgaste, essas áreas de desgastes do paciente, dores articulares ele pode sentir, então na articulação que a gente chama de temporomandibular, e também ele pode sentir dores musculares, então principalmente nos músculos de fechamento da mandíbula, então isso a gente está incluindo os músculos masseter, temporal e os pterigoideus. Esses músculos eles podem apresentar dor, então o paciente que tem esses sintomas e sinais, a gente consegue identificar que ele pode estar passando por um processo de bruxismo e ele pode ter alguma disfunção temporomandibular também. Bom, eu estava pesquisando antes de a gente vir fazer a gravação, que existe uma diferença entre o bruxismo diurno e o bruxismo noturno. Afinal, qual que é essa diferença? Certo, essa é uma diferença bem interessante. Quando o paciente ele apresenta o bruxismo diurno, que é o bruxismo que a gente chama também de bruxismo em vigília, é um hábito que a gente tem que tentar controlar através de explicando para o paciente que ele tem que tomar o cuidado. Por exemplo, existe até referenciando o professor Roberto Garigani, que é um dentista que referência no estado, que fala muito sobre o bruxismo e a disfunção temporomandibular, que o paciente, quando ele tem bruxismo em vigília, a gente tem que orientá-lo a desencostar os dentes e bater nessa tecla, desencoste os dentes. Você está mastigando? Não, então não encosta os dentes, desencosta os dentes. Ele até desenvolveu um aplicativo no celular que é para que o paciente lembre de desencostar os dentes. Então isso é bem interessante. Então o paciente ele tem que fazer esse controle. Claro que às vezes mesmo você orientando, explicando, o paciente às vezes está trabalhando, está concentrado no computador ou está no momento de estresse, ele acaba cerrando os dentes, ele acaba apertando. E ainda mesmo assim ele acaba esquecendo que ele tem que fazer esse controle. E aí a gente vai ter que tomar outras medidas, outras iniciativas. Já agora quando se fala do bruxismo noturno, normalmente o paciente faz quando ele está dormindo. Esse às vezes é complicado de diagnosticar, porque nem sempre o paciente ele é sintomático, nem sempre ele está sentindo dores.
Então, às vezes, esse relato vai vir, às vezes, da esposa, do marido, da pessoa que vê a pessoa dormindo e percebe que ela está apertando. Ou, às vezes, quando o paciente já apresenta sintomas ou sinais mais exacerbados. Mas essas são as principais diferenças, que em vigília o paciente ele faz acordado, então é mais fácil para ele tentar ter um controle disso ali. E o noturno, aí a gente tem que tomar medidas diferentes, né? Certo. E o tratamento? Como que ele é feito? Certo, essa eu acho que é a pergunta mais importante, né? Como a gente fazer para acabar com esse mal, né? Que hoje acomete muitas e muitas pessoas. Então a causa é multifatorial. Então o tratamento, existem infinitas possibilidades para tratar o bruxismo. Entre elas a gente tem fisioterapia, a gente tem dispositivos de placas oclusais. Essas placas ela tem como objetivo preservar os nossos dentes, principalmente. Então, quando você coloca uma placa como essa, você preserva o desgaste, porque antes você desgaste a placa do que você desgaste o seu dente. E também ela vai trazer uma oclusão mais confortável para o paciente. Hoje, então, a oclusão, então, ela não vai estar diretamente ligada ao bruxismo, então ela é multifatorial, realmente. E os tratamentos, principalmente, a gente tentar fazer o controle do estresse e da ansiedade. Eu recebo muitos pacientes com esse problema. E eu acredito que a gente tem que, antes de começar no mais invasivo, a gente começa pelo menos invasivo. Então, a gente explica para o paciente, procure práticas prazerosas. Procure relaxar. Eu sei que hoje a vida é muito corrida, é muito estresse, é difícil você viver uma vida sem estresse nenhum, mas procure fazer também aquilo que você gosta, aquilo que te faz feliz, aquilo que faz se sentir bem, fazer o controle do teu estresse, da tua ansiedade. E se não for possível assim por maneiras mais simples, aí a gente pode tentar intervenções medicamentosas e em últimos casos mesmo, intervenções cirúrgicas. Então existem cirurgias hoje de articulação, de ATM, desde artroscopia, artrocentese, várias técnicas cirúrgicas que podem aliviar as dores e devolver a função da articulação. Só que são técnicas mais invasivas, técnicas que têm riscos. Então a gente tem que começar a partir do princípio que o tratamento do menos invasivo. E o primeiro tratamento, acredito eu, que seja essa conversa. Explicar para o paciente que ele tem que tentar controlar o estresse, controlar a ansiedade, fazer prática de exercícios físicos, futebol, yoga, enfim, aquilo que faz o paciente se sentir melhor. Se isso não resolve, aí a gente vai começar a fazer outras intervenções. O profissional mais indicado para conseguir fazer o diagnóstico e indicação do tratamento é um cirurgião dentista especialista em disfunção temporomandibular. Que é uma especialidade odontológica que identifica, que diagnostica e trata os pacientes com disfunção temporomandibular. Eu trabalho bastante com prótese, com oclusão e me interesso bastante pela área e, como eu disse para vocês, eu recebo muito pacientes com esses problemas e eu consigo perceber que com pequenas manobras eu consigo trazer grande alívio para o meu paciente. Mas às vezes, em grandes partes também, é necessário que eu consiga encaminhar esse paciente para um especialista e às vezes mesmo esse especialista depende de mais um psicólogo, de mais um fisioterapeuta, porque é um tratamento complexo e depende muito da colaboração do paciente. O paciente precisa querer melhorar. A prevenção é tudo. A prevenção é tudo, como assim em todos os outros problemas relacionados à saúde. Prevenir é muito mais fácil e muito melhor do que remediar. Prevenção, eu acredito que seria a chave, né, para que a gente consiga saúde para as pessoas. Com certeza. Roberto, muito obrigado pela participação. Obrigado, eu agradeço o convite e qualquer coisa a gente está à disposição. Bacana, não é mesmo? Você conferiu as recomendações do cirurgião dentista e professor aqui da Unifavest, Roberto Burger. Se você está na dúvida se tem bruxismo ou não, procure seu dentista de confiança e garanta um sorriso perfeito. Até semana que vem!